A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Estamos chegando para mais um bate-papo aqui na Rádio CT, que é mais um canal de comunicação que o SINDICT criou para divulgar tudo o que acontece de mais importante, primeiramente no mundo da ciência e tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas e as conquistas dos trabalhadores que estão sempre em destaque aqui na programação da Rádio CT e do Clique Jornal. Lembrando que a Rádio CT foi idealizada pelo SINDICT, é a web rádio dos servidores públicos federais na área de ciência e tecnologia e possui uma grade de programação que inclui música, informação de diversos, mas diversos sindicatos mesmo. Em nossa programação, abordamos temas desde clima espacial, veículos lançadores, energia, questões sindicais e também de política também. Por falar de política, o nosso entrevistado de hoje, inclusive com a presença do nosso vice-presidente Fernando Moraes, é Antônio Donizete Ferreira, o Toninho Ferreira do PSTU. Toninho é advogado, sindicalista, militante político e é o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PSTU. Toninho Ferreira, e assim é o nome que vai sair na cédula. Boa tarde, Toninho. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde aqui ao Fernando, a Shirley. Boa tarde a todos os teus ouvintes. Bom, estamos aqui para um bate-papo aí com vocês. É sempre proveitoso um bate-papo aqui, a gente sempre aprende muito. Estamos aí à disposição. Muito bem. Shirley Marciano, boa tarde, Shirley. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos. É um grande prazer, né? Quem sabe eu estou aqui de frente para o próximo governador do estado de São Paulo. Pois é. Não é, Paulinho? Há essa grande possibilidade, não é? É verdade. Olha, então tá aí. E o nosso vice-presidente Fernando Moraes também recepcionando o próximo, o futuro, como disse a Shirley, possível futuro governador do estado de São Paulo. Fernando Moraes, boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Toninho, Shirley. Boa tarde, pessoal da técnica. Boa tarde para vocês. É bom estar aqui com o Toninho, que nós já nos conhecemos desde longa data, muito antes de existirem PTs, PSTUs. Posso falar? Pode, claro. PSDBs. Antes dessas legendas. Só tinha do tempo da Arena e MDB. Arena e MDB. Poxa, nos conhecemos de longa data. Agora, o Toninho, você já foi oficialmente o candidato a prefeito aqui de São José dos Campos e agora candidato ao governo do estado. O que é que muda com o PSTU e o que é que muda com a política no estado de São Paulo com esse lançamento das candidaturas de esquerda por parte do PSTU? Veja só, Paulinho, é uma pré-candidatura, nós vamos estar lançando essa pré-candidatura, inclusive, ou seja, apresentando as pré-candidaturas do PSTU da região no dia 20, próximo dia 20, quarta-feira, lá na sede do PSTU, que fica ali na rua Romeu Carnevale, número 63, do lado do Mercadão, pertinho do Mercadão, perto da Siqueira Campos. E está todo mundo convidado, aqueles que quiserem ir, vamos apresentar aí tanto a minha candidatura, a minha pré-candidatura, como a pré-candidatura a deputado federal do Macapá e várias outras pré-candidaturas a deputado estadual. Na verdade, o que nós queremos fazer é um bom debate, fazer um bom debate no estado de São Paulo. Eu acho que o estado de São Paulo já merece. Ele é governado pelo PSDB há 24 anos, ou seja, há muito tempo que o estado de São Paulo é governado pelo PSDB. E os candidatos que se colocam aí, que a gente tem assistido, são candidatos que é mais do mesmo, desde o presidente da Fiesp, que já passou por todos os partidos, inclusive, já se diz socialista sendo presidente da Fiesp. Vamos socializar a Fiesp, então, deveria, deveria, né? E depois o Márcio França, que segue, que é a mesma linha do Alckmin, que não muda absolutamente nada, e depois o próprio João Riquinho, que é o candidato
do PSDB ao governo do Estado de São Paulo. Então, acho que nós queremos fazer justamente essa diferenciação, mostrar que nós temos uma candidatura do lado dos trabalhadores, da população pobre, para tratar de temas que o Estado precisa. É um Estado rico, evidentemente, mas que tem uma população bastante pobre. É só pegar as periferias das grandes cidades e ver o que ocorre com esse nosso povo. Nosso povo sofre muito, Paulinho. Sei que você é conhecedor disso. Nosso povo sofre demais. Poderia pegar um João Riquinho desse e botar ele para pegar um trem ali em Franco da Rocha às 6 horas da manhã e ver o que é vir parar em São Paulo, na Estação da Luz, num trem daquele, ou à tarde, na volta para casa, o que acontece. E você sabe que a questão do transporte é um caso que o PSDB nunca quis transporte sobre trilho. Sempre me lembro do Mário Covas falando sobre isso, dizendo que era preciso, que era muito caro o metrô. Muito caro. E o que acontece é ter o transporte que nós temos hoje no estado de São Paulo, ou seja, nas grandes cidades, essa tristeza que é o transporte. Bom, esse é um tema apenas. E aquilo que deveria ser investido no transporte, eles desviam, né? Eles roubam, como está acontecendo agora com o Rodanel, como aconteceu com a questão da Alstom, da própria construção de metrô. Tony, se os caras roubam dinheiro da merenda escolar, não vai roubar de transporte? Você já acredita? Vai tirar da bolacha das crianças? Isso aí já está todo mundo indiciado. Eu queria fazer 2 correções. Primeiro, quero sugerir para o João Riquinho e o Geraldinho, porque eu conheço o Alckmin dos movimentos de igreja. Ainda não estava ligado aos grupos que hoje ele deve estar ligado. Mas eu queria convidar eles para fazer, não às 6 horas da manhã, mas na hora que o peãozão vai, que é 5. Mais cedo ainda? O peão sai às 5 para chegar às 7h30 ali naquele centrão e sair correndo igual um doido para poder bater o cartão, chegar na obra, chegar na loja. Então eles tinham que fazer isso aí. 5 horas da manhã. E veja só, Paulinho, e pegando, você tocou um pouco na questão da educação, que é uma situação calamitosa no estado de São Paulo, no Brasil todo, mas no estado de São Paulo é vergonhoso, né? E depois a culpa acaba sendo do professor, que tem uma dedicação fantástica ao professor para poder dar aula, as dificuldades tem. E digo isso de cátedra, porque eu tenho 4 irmãs que são professoras, 2 delas ainda na ativa e 2 já aposentaram, inclusive, e era um sacerdócio dar aula. Agora, não é fácil enfrentar o que enfrenta com um salário como e mais você sabe, Fernando, que um irmão, quando ele se alimenta na escola, e às vezes o outro irmão mais velho não pode se alimentar. Aliás, o professor também não pode comer da merenda que está ali colocado. Enquanto isso, o Fernando Capês, teu xará, Fernando Capês vai e rouba toda essa merenda da criançada. Aliás, essa famosa máfia da merenda. Ele se rouba em todos os lados. Agora, tem coisa que é terrível, né? Roubar da saúde, como se roubar a merenda das crianças e essas coisas todas. E esse é o grande dirigente do PSDB do estado de São Paulo. Aliás, que é irmão do Rodrigo Capês, que foi quem dirigiu as tropas aqui no Pinheirinho. O Rodrigo Capês, que também é juiz e que dirigiu as tropas aqui no Pinheirinho. Então, é uma máfia toda que está colocada. Acho que precisa mudar. E é possível mudar. Eu creio que é possível. Essa possibilidade de mudança, como é que está a esquerda? Dizem alguns que a esquerda está fragmentada. Como vai consolidar a candidatura da esquerda aqui no governo de São Paulo? Eu penso que, na verdade, as posições devem ser colocadas. Aqueles que têm seus programas, apresentam seus programas. Nós temos um programa absolutamente diferenciado de todos que se colocam. Nós somos socialistas, nunca negamos isso. Nós queremos fazer uma ruptura na sociedade, achamos que a sociedade só avança quando tem alguma ruptura. Se não tiver ruptura, não vai avançar. É assim. A história do mundo demonstrou isso, que é preciso ter alguma ruptura, porque senão não avança. Manter o status quo, manter aquilo que existe hoje, não muda a vida das pessoas. Então é isso que nós defendemos e é isso que nós queremos demonstrar durante essa campanha eleitoral. Uma campanha eleitoral que é diferenciada, que é muito difícil de fazer, porque sempre são aqueles que mais têm dinheiro. É sempre que aparece mais. E como será a campanha do PSTU? Primeiro, gasolina a R$5 e até lá pode esperar 7.
Não, você veja só, e a gasolina R$5. O PSTU não vai ter dinheiro para gasolina. Nós vamos ter que fazer uma campanha muito com redes sociais. Nós queremos fazer isso estamos fazendo, inclusive, Paulinho, o que nós chamamos de lista. Nós vamos construir essas listas na rede social e tal, para que a gente possa construir uma campanha mandando ideias e propostas dessa maneira. É a maneira mais fácil que nós temos encontrado. Do outro jeito, não dá para você disputar como tem a máquina. Um tem a máquina, que é o França, tem a máquina do Estado de São Paulo. O outro tem a Fiesp do lado dele. O outro tem o que ele mesmo diz, que é milionário, é dono de 170 milhões, e ele diz que ele mesmo gasta dinheiro na campanha dele, o que nós chamamos aí de João Riquinho. E vai ser uma campanha difícil. Veja só, esse cara, inclusive, não sei se você sabia, Fernando, o João, ele, inclusive, mandou um dinheiro para apoiar o Rocha Loures lá no Paraná. O Rocha Loures foi eleito com dinheiro, supostamente, do João Dória. Ou seja, eles se bancam por aí. Aliás, ele ajudou a campanha do SCAF, deu 200 mil para a campanha também do SCAF, que é uma brincadeira com as crianças aqui, o SCAR. É o Paulo Scar do Rei Leão. Certo. Agora, isso não é doar dinheiro, é investir. É investir, claro. O Rocha Loures é o da mala. É o da mala, é o campeão olímpico aí de 100 metros rasos com uma mala de 500 mil. Quer dizer, que só ele conseguiu um feito daquele. E depois, quando foi devolver, sumiu 20 mil, né? É uma coisa escandalosa. Bom, e tá por aí, não tá solto. E essas coisas que estão acontecendo. Então, essa campanha é uma campanha difícil, Marco. Nós vamos ter que fazer e colocar as nossas ideias. O que nós queremos é isso. Acho que já fui candidato aqui a prefeito, você sabe disso, fizemos já um monte de denúncias na época, algumas delas, inclusive, estão estourando agora, algumas dessas denúncias que nós, inclusive, fizemos, e é o que nós vamos fazer, e tentar, com um partido, uma rede com um partido a nível de Estado, construir uma campanha nesse sentido. Vou viajar bastante. A vantagem que se tem de ser candidato a governador é que você aprende muito. Eu gosto de ser candidato, eu gosto de campanha, né? É uma coisa que me encanta, a campanha, você poder falar, tem um debate, você conversar com as pessoas, não tenha dúvida, e colocar suas posições. Essa campanha mais curta agora, com menos tempo, você acha que é um ponto positivo nessas mudanças? No nosso caso é melhor, porque uma campanha mais rápida é melhor. Eu espero que ela seja mais intensa. Ela é mais rápida, portanto, mais intensa. Bom, tem Copa do Mundo no meio, então, essa depois da Copa do Mundo é que, na verdade, uma campanha de 45 dias. E nós vamos ter muito pouco tempo de TV. Enquanto eles ficam fazendo coligações, essas coligações esdrúxulas, coligações de gente que, teoricamente, não deveria pensar igual, não pensa igual. São essas coligações enormes. Tem coligação de 14 partidos. Ou seja, esses partidos, que é efetivamente partido de aluguel, que é para poder vender o tempo de TV. Nosso tempo vai ser pequeno. Está se projetando aí por volta de 6 segundos. Nossa. Meu nome é Toninho Ferreira e toca a vida. Toninho, então nada de democracia, é muito desigual as candidaturas? Mas não existe democracia. O sistema que nós vivemos é um sistema capitalista. O que eles chamam de democracia, na verdade, é uma ditadura financeira. É uma ditadura daqueles que mandam, daqueles que... O poder econômico determina tudo. É o que determina o poder econômico. Isso que ocorre. Então, é falso dizer que é uma democracia. Você pode ser candidato. Agora, as condições não são iguais. Não te dão as mesmas condições. E as propostas que você leva, você tem muita dificuldade de atingir a população. Isso tem sido assim. Bom, não é só para o nosso partido, todos os partidos menores. Bom, a ideia, então, é que o PSTU tenha mais ou menos 6 ou 7 segundos aqui por bloco. Por bloco. Agora, mesmo assim, está lançando uma chapa puro sangue. Tem a Vera? A Vera Lúcia, nossa candidata à presidência da República, uma mulher negra, nordestina, com uma proposta absolutamente diferente, uma proposta também para que ruptura. O nosso chamado é que a população possa se rebelar. É preciso se rebelar. É o que fez os caminhoneiros agora. É preciso se rebelar, porque não dá para manter esse status quo de que a gente vive, porque é muito interessante, né? Até pegando aqui esse caso dos caminhoneiros, ou o preço da gasolina que você falou, nós defendemos uma Petrobras 100% estatal,
Porque não pode ser que a Petrobras só possa atender os seus acionistas, só responda a seus acionistas. É uma empresa que deveria atender o povo brasileiro, e para que o povo brasileiro possa usufruir dos produtos. Ela não pode ser que ela só pode dar lucro para um setor, que é vendido, ações que é vendido em Nova York. Por exemplo, o preço do gás não pode ser, tem população, tem gente nossa na nossa periferia, aqui em São José dos Campos, que já está cozinhando com lenha, porque não tem como pagar. Um botijão de gás chega a quase 10% do salário mínimo. Como que as pessoas podem pagar? Isso é tratado assim como é tratado, que deveria ser tratado o pão, o leite, que são coisas essenciais, né? Porque a gasolina, até as pessoas passam, né? Paga quem puder, mas é claro que está altíssimo também. Lógico. Mas o gás, ele é considerado essencial. Então é um absurdo, né, que a Petrobras, que tenha sido criada uma empresa estatal para atender o país, ela seja feita para dar lucro, para né, para atuar no mercado financeiro, né? Bom, nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, a fala do vice-presidente Fernando Moraes e um recado subliminar que fica aqui, que aumentou o número de pessoas na sala de queimados das Santa Casas de todo o estado de São Paulo, porque passaram a cozinhar com álcool. Com álcool e Olha, dessa claro, maneira a chamada espiriteira que vai cozinhar com álcool. É um absurdo. A gente fala já no próximo bloco sobre esse assunto, hoje com a presença do pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSTU, o Toninho Ferreira. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas, por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Em vez de um hospital novo, uma dentadura. Em vez de um transporte público de qualidade, um par de tênis. Em vez de uma escola nova para o bairro, uma pilha de tijolos. Quando você troca o seu voto por um favorzinho pessoal, elege um candidato corrupto e prejudica milhões de brasileiros, inclusive você mesmo. Vender o voto é um péssimo negócio para todo mundo. Voto. Não troque, não venda, não negocie. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo voto consciente. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial.
Presença hoje aqui no Clique Jornal do advogado e sindicalista, militante político, já foi candidato a vereador de São José dos Campos, um dos mais votados e não pôde assumir por conta do coeficiente eleitoral. É o Toninho Ferreira, que hoje é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PSTU. Toninho, pré-candidato para disputar qual o número de votos na eleição do estado de São Paulo? São milhões. São 35 milhões de eleitores do estado de São Paulo, ou seja, é quase um país, a maioria dos países não tem isso de habitantes, então é muito grande o número de eleitores aqui. Agora, nós estamos apresentando essa candidatura justamente para ter uma alternativa, né? Sabe, o povo está muito desiludido e com razão. Existe uma coisa que o próprio IBGE falou ultimamente na sua pesquisa, onde nós temos quase 27,5 milhões de pessoas desempregadas, contando todos aqueles que não procuram mais emprego, e isso o IBGE chama de desalento. Ou seja, a população está com um desalento, ou seja, ela desistiu de procurar emprego, desistiu da vida. É uma coisa muito triste, me entristece muito, inclusive, esse nome de desalento. E, nesse sentido, também para a eleição. As pessoas não querem mais votar. Acha que não resolve. É como os jogos da Copa? Que bastante, né? O espírito da Copa 53% não quer nem saber. Não quer nem saber, porque também é uma roubalheira, né? Que é para nós, né? Agora está o Infantino aí, o presidente da FIFA, mas é a roubalheira da FIFA aí. Tem gente, por exemplo, o presidente da CBF não pode sair do Brasil, o anterior, o Del Nero, porque senão vai ser preso. E o Marinho não pode entrar porque já está preso. Porque já está preso nos Estados Unidos, eles votaram contra que fosse nos Estados Unidos, eu penso até porque se for para os Estados Unidos vão ser presos. Então, não vai poder ir. Não pode ir. Então, aliás, ele não pode, Del Nero não pode ir. É uma roubalheira por todo lado. E é muito dinheiro. O Platini está envolvido numa também, né? Assim, todos eles. O Brat também. O Brat escreveu o livro aí e tal, mas ele também está envolvido. E essa roubalheira que nós estamos vendo. Então, a população está muito desiludida. Tá todo mundo com vergonha de colocar a camisa de pato também, né? A camisa amarelinha. Também. Então, eu vou sair com a camisa do Flamengo. Pelo menos tem cor do sangue, né? Agora... E que já vendeu aí. O Vinícius Júnior já está indo embora. Também, o Felipe. Está indo todo mundo embora, vai tudo lá para Barcelona, para o Real Madrid. Viver na Europa. Agora, Toninho, as últimas eleições, principalmente aqui do estado de São Paulo, quem tem ganho as eleições são os brancos e nulos. Lá no Tocantins, a gente nota que aconteceu entre o Mauro Carlesi e o Vicentinho, lá o governador interino e o senador, eles vão disputar o segundo turno exatamente pelo desalento que você falou aí, da população lá do Tocantins, que votaram brancos e nulos. Qual é a mensagem para os desalentados aqui do estado de São Paulo? Mas é isso que ocorre, né? Ali 49% da população votou branco ou nulo, uma abstenção também muito forte. É por isso, porque não vê que a eleição possa mudar a sua vida, porque não muda, viu, Paulinho? Nós somos pré-candidatos, vamos fazer nossa campanha, então nós achamos que não muda, porque a eleição entra um, sai outro, então o sistema é esse. Se não tiver uma ruptura para que se muda o sistema, a forma, não tem saída. E é muito... Aonde já se viu uma campanha para presidente da República custar 300 milhões, 350 milhões, ou para governador, o preço que custa, para deputado federal, uma campanha para deputado federal custa 10 milhões. Onde já se viu uma coisa dessa? É um dinheiro que você não vai conseguir com salário e com o gabinete. Ele não consegue repor. Ele não consegue repor, é evidente que não. Então está sobra em algum canto. Por exemplo, se você for ver todos os que foram eleitos, tiveram que gastar, deputado federal, por exemplo, gastou mais de 1 milhão. Isso na média. Então, ou seja, é uma coisa... Os 4 anos de salário que ele tem um salário legal de parlamentar, de deputado. Sem dúvida. E depois disso da OAS, da Odebrecht, isso da Camargo Correia, isso da situação que vai da Alstom e dá tudo isso que nós estamos acostumados a ver aí. E é por isso que a população está muito desconfortável e ela não acredita, e os que estão despontando, inclusive a nível nacional, para presidente da República, eu creio que muita coisa muda e vai mudar muita coisa, ainda que ninguém abriu a caixa de ferramenta. Agora, é uma demonstração de que isso
não resolve. O voto não tem resolvido. É impressionante, tem campanhas e mais campanhas com relação a isso, mas que as pessoas estão aí desalentadas. Nós chamamos, nosso manifesto é esse, é preciso se rebelar. O povo precisa sair para a rua. O povo precisa fazer grandes movimentos. O povo precisa voltar ao que nós já fizemos, que a juventude já fez, voltar ao que fez em 2013, foi parte disso. Mas por que você acha, por exemplo, que parece que as pessoas elas estão evangélica, do da boi, bala, do boi. Do boi, principalmente, que é um pessoal que representa... Mas é o poder do dinheiro, por isso que é uma democracia que não é real, então não é uma democracia verdadeira, é uma democracia que ganha quem tem mais dinheiro, quem investe mais, quem consegue mais apoio para empresário. É um sistema que pertence a só um setor, a 1%. É 1% que, na verdade, dirige. O que acontece é isso. E tudo gira em torno desse 1%. 99% da população não faz parte. O Estado deveria ser um Estado para quem mais precisa do Estado, ou seja, para a população pobre. Agora, o Estado, o que é? O Estado serve apenas um setor. É o que eles chamam de Estado mínimo. Estado mínimo para a população pobre. 1% só. Para eles. Agora, para aquele que mais precisa, não tem. Mas para eles, para o outro setor tem. Nós não podemos conceber uma sociedade, Paulinho e Fernando, eu sei que você milita já há muito tempo, a Shirley também, mas veja só, uma sociedade onde 6 pessoas no Brasil... 6 brasileiros. Tem 6 brasileiros, aliás, um nem brasileiro, na verdade, né? Que no fundo é suíço, tem a mesma renda, ou seja, os mesmos bens... A mesma riqueza de 100 milhões de pessoas. 100 milhões não pode de brasileiros. E 3 deles só fazem cerveja. Aliás, de péssima qualidade ainda, de má qualidade, que produz cerveja. Como pode 6 pessoas ter essa mesma riqueza? Assim como uma sociedade no mundo onde 40 tem a riqueza de 3 bilhões e 200 milhões de pessoas. O que 6 pessoas ou 6 famílias detêm em dinheiro é o de 100 milhões de brasileiros, de pessoas, sim, claro. Incluindo nós aqui. Sim, todo mundo. E um país que nem vai taxar as grandes fortunas, né? Tiveram essa coragem, né? Claro, e é um país rico, sem dúvida. O Goma é um país rico, mas aí se leva o quê? Aí eles estão privatizando tudo. E eu, quando vejo economista ou esses candidatos dizendo o seguinte, o que é preciso é privatizar as estatais, continuar privatizando as estatais, já entregaram quase tudo, eles querem o resto. E só tem isso como projeto? O projeto é só esse? É só esse o projeto? Mas como assim? Sempre foi assim, Toninho. Você se lembra? Sempre, desde a época Sarney, Collor, Fernando Henrique. Sim, que assim, com tudo isso, sempre vai entregando pré-sal, vai entregando tudo e entrega tudo. A agenda deles é essa mesmo. E é um país rico. E depois dá o que deu o Samarco. Aqui lá em Mariana, isso é a privatização, porque só serve ao mercado. É preciso responder ao mercado. Todo mundo responde o que é o mercado. Aí fala, nós temos o que a ver com o mercado? Nós não queremos nem que esse mercado não nos interessa. Nós temos que parar de pagar a dívida pública, é preciso parar de pagar, se não parar de pagar não tem saída. Por exemplo, até eu sei que é uma discussão, inclusive com setores médicos da sociedade, toda essa história da responsabilidade fiscal. Por que a responsabilidade fiscal? Para poder pagar a dívida para banqueiro. 43% do orçamento brasileiro vai para pagar a dívida para banqueiro. E a responsabilidade social? Nenhuma. Olha, tem responsabilidade social, o povo, porque nós só temos uma vida, o povo só tem uma vida para viver. E nós estamos vendo falar que é preciso crescer o bolo. A primeira vez que eu ouvi falar nisso, não sei se você já estava vivo, Paulinho. Com o Delfim Neto. Com o Delfim Neto, lá em 1974. Cresceu o bolo para depois dividir. Para depois dividir? E de lá para cá, quantas vezes o bolo cresceu? E quantas vezes foram divididos? Não divide. Então não falso, então vive de crise. Tem gente agora comendo bolo sozinho. Tem gente, por isso, porque tem 6 que estão comendo bolo. Olha, no caso do Paulo... comendo farela. Do João Paulo Leman, que é o dono da Ambev, ele faturou 3,86 milhões em um ano. Por hora. Que isso, gente. Por hora em um ano. Tá ganhando quase igual a você, Paulinho? É mais ou menos. A diferença aqui de alguns dígitos. Mas veja, 3,86 milhões por hora. Uma pessoa ganhar, que é o dono da Ambev. Agora, dizem que é o seguinte, não, mas ele é uma fortuna dele. O Marx dizia que toda grande fortuna ou tem corrupção ou tem sangue. E é assim. Ou tem corrupção ou tem sangue. Pode analisar qualquer grande fortuna, qualquer.
Grande fortuna tem corrupção. Ou tem corrupção ou sangue. Ou sangue. Ou exploração, às vezes, né? ou às vezes os dois. A exploração do trabalhador, né? Ou às vezes pode ter os dois aí colocado, porque corrupção é que é... Também traz sangue. Claro, sem dúvida nenhuma. E é isso que nós estamos falando. Então não tem jeito de ser uma sociedade como essa. A sociedade não pode ser a sociedade futura. É uma responsabilidade nossa, não pode ser uma sociedade futura. Esse tipo de sociedade, onde só beneficia só o mercado. Você todo dia vê falar assim, não, mas a Bolsa de Valores caiu tanto. E para que o Brasil melhore é preciso fazer as reformas. A reforma trabalhista foi feita. E disseram aqui, os deputados aqui da região diziam, é preciso fazer a reforma para gerar emprego. Gerou que emprego? Ao contrário, aumentou o emprego, porque precarizou muito mais. E aqui os deputados daqui... O desemprego. Aumentou o desemprego. O desemprego. Fez a terceirização e piorou. Mas piorou cada vez mais. Não tem vagas disponíveis. Essa semana, por exemplo, a LG aqui em Taubaté está demitindo mais de 400 empregados, colocando outros tantos em layoff. Em licença. Mas você veja só, quem vota na reforma trabalhista, quem votou na reforma trabalhista é quem nunca trabalhou. O Eduardo, que é deputado aqui, nunca trabalhou na vida. Você fala Eduardo Cury. É bom nunca trabalhou, nunca bateu cartão, nunca levantou 4 horas da manhã para poder pegar um ônibus para ir trabalhar, não. Nunca foi conversar com o trabalhador na porta da fábrica às 6. Nunca soube. É o Eduardinho, né? O Eduardinho. Não sabe o que é insalubridade, não sabe o que é periculosidade. Aliás, o filho do César Maia, o Rodrigo Maia, que já nasce deputado, eles já nascem deputados. O filho do Efraim de Moraes, os bolsonarinhos, o Ibrahim, o filho do Ibrahim, os Covinhas, o Helder Barbalho, o filho do Jader Barbalho, eles já nascem deputados, e nunca trabalharam na vida. Só falta exercer o mandato. Eles já nascem ali, já são predestinados. E depois vão votar a reforma de trabalhista para quem nunca trabalhou e querem fazer a reforma da Previdência. Bom, Toninho. Era para ter feito a reforma da Previdência, se não fosse toda a luta do povo, até a greve geral do dia 28 de abril, teria passado a reforma da Previdência. E vai vir aí depois da eleição, hein? Os caras vão vir com rolo compressor. Eles vão vir com rolo compressor. Porque o deputado que foi reeleito, ele topa qualquer coisa. Porque vai ter 4 anos para o povo perder isso na memória. Não, e o deputado que não foi eleito, ele vota também a favor da reforma, não só de raiva, mas para poder se beneficiar, ganhar migalhas, pegar cargo lá no BNDES, pegar cargo na Receita, pegar cargo em tudo quanto é lugar. Então, vai vir um rolo compressor do governo logo depois do primeiro turno, com a bênção dos 2 candidatos que forem para o segundo turno. Todos eles vão defender no microfone, na câmera, a reforma da Previdência. Então, a classe trabalhadora vai ter que começar a se mexer antes e durante essa campanha. Então, vigia. Tudo bom, Toninho? O que deu para perceber nesses 2 blocos aqui é que o PSTU ele se apresenta para essas eleições, então, para defender um programa da classe trabalhadora, que enfrente, no caso, a expoliação do país pelos bancos, pelas grandes fortunas, os donos de bancos, as empreiteiras. Essa é a posição do PSTU para essas eleições. Não tenho dúvida. Esse que nós queremos fazer. Nós temos um lado, nós temos uma defesa que é a defesa da classe trabalhadora e a defesa da população pobre. É o que nós vamos fazer. Então a gente fala nisso no próximo bloco com o Toninho Ferreira, que é o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PSTU. Lembrando que já tem também a pré-candidata às eleições, que é uma sapateira, não é? Trabalha na indústria de calçados. Indústria de calçados. De Sergipe. De Sergipe. E parece que o vice também é o Hertz. É o Hertz. É uma chapa negra, digamos assim. Os 2 são negros, tanto ela como ele. Ele é professor, né? Ele é professor. E ela é industriária, trabalha no ramo de calçados. Um breve intervalo, a gente volta já com o Toninho Ferreira, o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PSTU, aqui no Clique Jornal. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT.
Olha aí, vem do voto baratinho. Moça bonita não paga. Troca o voto por tijolo, bicicleta. Caiu o preço, doutor. Só na minha família é uma dúzia. Você acha isso estranho? Pois tem gente que negocia voto por qualquer favorzinho pessoal. Engana a si próprio e prejudica milhões de outros brasileiros, porque ajuda a eleger um candidato corrupto. Voto. Não troque, não venda, não negocie. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo voto consciente. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Aqui no vídeo, para quem está assistindo, você acompanha a nossa editora de argumentos, a jornalista Shirley Marciano, e aqui ao lado também o vice-presidente do SINDCT, o engenheiro Fernando Moraes, elaborando essa linha de comunicação, trazendo aqui hoje para falar com a população do Brasil, em especial aqui do estado de São Paulo, o advogado e sindicalista, o Toninho Ferreira, Antônio Donizete Ferreira, que é o Toninho Ferreira do PSTU, que é advogado, sindicalista, militante político e, mais uma vez, se coloca na vanguarda aí para defender a voz do trabalhador através da sua pré-candidatura como governador do estado de São Paulo. Agora, 6 segundos de televisão, dinheiro nem trocado, nem voto de pobreza não vai ter, né? Não, de empresário não, nós não aceitamos, né, Paulo? Você sabe disso, nossa campanha nunca aceitou, porque na verdade é aquilo que o Fernando disse, né? Não é um apoio, não é doado, na verdade é um investimento e aí depois tem um retorno. Então nós nunca aceitamos nenhuma, fazemos nossa campanha de uma forma muito pequena, muito pobre, mas nunca aceitamos aí nenhum centavo de empresários. Agora, senão vai dar esse negócio da Odebrecht, vai dar isso, depois da Curitiba. Tudo, né, que vocês denunciaram aconteceu com tudo. As empreiteiras ajudando. Tudo. Aliás, e por todo lado, empresa de ônibus também, empresa de lixo, todas essas empresas que fazendo isso. Aliás, farmacêuticas e tantas empresas assim que você assiste. Agora, Toninho Ferreira, no caso das coligações, o PSTU é contra também, é água e óleo, não vai se misturar com ninguém? O programa é diferente, né? Eu sei que muita gente, mesmo aqui, às vezes, numa eleição regional, as pessoas falam, bom, se você se coligar, se você tivesse outro partido, mas eu não posso. Eu imaginava, assim, por exemplo, você teve
quase 8 mil votos numa eleição para vereador, e que você foi o terceiro mais votado aqui de São José dos Campos e não foi eleito, enquanto pessoas com 1.900 votos foram eleitos. Exatamente porque o PSTU não coligou. Vocês continuam com essa posição? Nós continuamos porque, na verdade, nosso objetivo não é apenas ser eleito. Nosso objetivo é fazer um programa, mostrar o programa. Nosso objetivo é divulgar aquilo que nós pensamos. Nós queremos mudar uma sociedade, Paulo. Você pode dizer, bom, mas isso é muito difícil, mas é o que nós sonhamos, é o que nós pensamos, é no que nós acreditamos, nós militamos para isso, para transformar uma sociedade, nós queremos transformar uma sociedade. Aliás, eu fico muito feliz de não ter sido eleito, não tomar posse, mas tive a votação que tive, então acho que foi bom nesse sentido, porque se você pegar essa Câmara Municipal, mudou com relação à gestão anterior? Ou mudou para pior? Uma boa pergunta. Mudou de toda maneira. Então, saiu uns caras ruins e entraram outros piores. Na minha opinião. Sou eleitor, eu tenho... Saiu ruim e entrou pior. Eles entram no mesmo jogo, né? Parece que tem um jogo estabelecido. Por isso que assim, é uma falsa democracia. Essa democracia, no fundo, não existe. Aliás, o PSDB agora apresentou uma proposta de redução de deputados, de vereadores. É tudo bobagem, tudo uma palhaçada, porque no fundo eles mesmos sabem que não estão defendendo isso, não é fato. Eles sabem que não passa levantando a bandeira, que não vai... besteira, é só... Não se sustenta. Ô, Tony, você falou de coligação, o PSTU não se coliga, penso eu, não é um ponto pétreo do PSTU. Não se coliga, me responda sim ou não, ou se quiser dissertar, não se coliga porque não tem um casamento programático com outro partido. Sim, por isso. Se surgir outro partido que tenha o mesmo pensamento e a postura programática, e de militância também, que não é ser só programática e não ter a militância que o PSTU apresenta. Não, sem dúvida. Se tivesse o mesmo programa, porque nós achamos que todo mundo devia apresentar seus programas. Por exemplo, muitas vezes se fala, bom, mas vocês não fazem nem com o PSOL. Porque no fundo, a proposta do PSOL também é manter o status quo. Porque o que tem de diferente, o que o PSOL apresenta de mais diferente? Bom, taxar as grandes fortunas. Bom, para por aí. Nós achamos que é muito pouco. Nós queremos fazer efetivamente uma transformação. Por isso, inclusive, nós lançamos candidatos que são efetivamente da classe trabalhadora. Esse símbolo que a nossa pré-candidata Vera e o nosso vice o Hertz é uma simbologia. Porque nós achamos que tem muita dívida com a população mais pobre, principalmente com a população negra. A população negra, são 300 anos de escravidão e que nada foi reparado, nenhum reparo se fez com relação a essa população. Então, por isso que não dá acordo em nenhuma coligação, com nenhum partido, porque nós pensamos efetivamente diferente. Nós não queremos ser eleito por ser eleito, nós não queremos transformar. Nós buscamos a transformação, é preciso ter a transformação. Aliás, e que vocês sentem muito isso. Se você for ver o que foi investimento que tinha em pesquisa há muito tempo atrás e o que tem agora, vai piorando cada vez mais, porque é a questão do lucro, a busca do lucro cada vez mais. Quando surge alguma coisa num setor estatal, uma pesquisa geralmente vai para a iniciativa privada, sim, é quem vai ganhar dinheiro em cima disso. Da pesquisa. Que sociedade nós queremos com relação a isso? Nós queremos uma sociedade onde a pesquisa seja da toda a humanidade, que todo mundo possa usufruir. E se beneficiar efetivamente. Se beneficiar disso, não ter lucro. Até a nossa tecnologia está sendo entregue para os Estados Unidos. É o caso, por exemplo, na sequência, a Embraer, que foi vendida. A Embraer foi... Agora é Embraer. Não, agora ela foi vendida. Não, a primeira ela foi privatizada, né? Parte dela. Depois ela foi meio que vendida. Ela começou a importar produtos tecnológicos de fora. Sendo desnacionalizada. Isso, desnacionalizada. E agora sendo vendida para a Boeing. Não, você veja então, só. Assim, é uma sequência que é complicada. Mas né? É isso que eles fazem, por exemplo. E qual o maior interesse que a Boeing tem? Ela, no fundo, aqui vai se transformar numa montadora. O setor de inteligência... Se tivermos sorte. Se tiver sorte, vai ser uma montadora de aviões. A Embraer domina todo o ciclo do avião. Eles, desde a prancheta até botar um avião no ar. E isso que eles querem acabar... E vai cada vez se unificando mais, as fusões e tudo aí que eles vão fazendo. E o Brasil vai se transformar e vai se transformando num país que volta a ser apenas commodities. Colônia. Agora, é uma semicolônia já hoje, e voltar a ser colônia é produzir apenas soja, café, ferro, minério de ferro. Aliás, até a importação de gasolina, essa questão da Petrobras é terrível. Verdade. Você pega o óleo bruto, exporta o óleo bruto, e importa o petróleo refinado,
Então é um absurdo total. Se nós não tivéssemos as unidades de refino, sim, poderia ser justificado. Claro. Mas nós temos, e hoje estamos trabalhando com 60 e poucos % da capacidade. E engraçado, Toninho, eu vou perguntar, você falou aqui negócio de camisa, ela falou negócio ninguém veste mais, o pessoal consciente não vai sair por aí com a camisa verde e amarela, porque os coxinhas, os patos, que eu não chamo de pato, é uma mistura de pato com gralha, né? Aqueles patos ali e gralhando como a gralha. E depois se transformar em avestruzes, né? Que enfiaram a cabeça no buraco e deixa rolar. Então, eu vou sair com a minha camisa do Flamengo. Mas a nossa sociedade vai novamente se manifestar com tudo isso? Eu espero que sim. Espero que a sociedade se manifeste, aliás, contra a reforma da Previdência, contra tudo. Nós torcemos, nós fazemos um chamado a essa rebelião. É preciso dos provocadores de tudo isso é o PSTU, né? Que começa a botar fogo na coisa, e aí outros correm atrás. Eu falo isso, eu sou ligado ao PT, sou militante do PT. Depende de quem é Botafogo. Depende do que é Botafogo. Botafogo, digo, fazia claro, vamos esclarecer. Faz com que dá o start, é a centelha, é o provocativo, para que a sociedade consciente, não a sociedade alegórica, como diz o Lobão do músico, ele disse que isso vocês estão vendo aí em 2013, né, e depois agora, falou isso tudo aí, é igual a desfile de escola de samba, só tem alegoria e oba-oba. Isso não é consciência política coisa nenhuma. Então, o PSTU incentivando, provocando, para o pessoal consciente. Porque quando aquelas trabalhadoras saem da fábrica, ela sai consciente. Ele não vai perder dia de trabalho a troco de oba-oba. Sim, por isso a greve geral do dia 28 foi muito importante. E, como você está falando em carnaval, na alegoria, até o carnaval desse ano foi um carnaval bastante politizado. Achei bastante... algumas instituições. Algumas escolas, no Brasil inteiro, hein? Não foi só no Rio. Às vezes a gente vê do Rio, como fosse exemplo, mas no Brasil inteiro foi assim. São Paulo teve. E São Paulo, e nas cidades menores também, com as marchas, com tudo isso. E o que é importante, eu acho que essa forma de contestação, e a forma, inclusive, de de se colocando dessa maneira, acho que é importante, que é bastante importante. Mas a nossa campanha vai se dar desse jeito, Paulo. Nós defendemos uma classe, nós defendemos a nossa classe, nós defendemos aí a população mais pobre. Por exemplo, não é possível num país como esse ainda acontecer o que aconteceu no Largo Paissandu. Não dá para assistir isso calado, entendeu? Não podemos ficar apenas indignados. Bom, o prédio pegou fogo, foi destruído e as pessoas que moravam no prédio estão na rua até hoje. Não aconteceu nada. Uma outra questão, o Fernandinho citou aí o Lobão, foi o Lobão que falou da alegoria, não é? Que é esse oba-oba dos coxinha... pato verde e amarela, aí é mero desfile de escola de samba. E já esqueceram. E mais foi a Tuiuti do Rio de Janeiro que fez uma crítica social. Paraíso do Tuiuti. A imprensa não deu muita visibilidade. Né? A Globo ficou até gaga na hora do microfone, não tinha o que falar na hora que começou o desfile. Bom, não sei o quê. Nesse momento, somos todos paraíso da Tuiuti. Vamos para um breve intervalo. No último bloco, gostaria de saber, a proposta do Toninho, pré-candidato ao governo do Estado, é a proposta do PSTU, está no programa, mantém-se, como diz no mundo jurídico, ipsis literis, é isso? Não tenho dúvida. Então, a gente fala já no último bloco de hoje com o Toninho Ferreira, o pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo PSTU. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying
Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando ao senhor, à senhora, que a Rádio CT é mais um canal de comunicação que o SINDICT criou para divulgar tudo que acontece de mais importante do mundo da ciência, da tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas e as conquistas dos trabalhadores que estão sempre em destaque aqui na nossa programação. Nosso entrevistado de hoje, Antônio Donizete Ferreira, o Toninho Ferreira, do PSTU. Ele já foi candidato a prefeito aqui de São José dos Campos, foi candidato a vereador, e esse aí, como vereador em São José dos Campos, ele teve uma das maiores votações e não pôde assumir porque não deu o coeficiente, não conseguiu alcançar o coeficiente eleitoral aqui do município de São José dos Campos. Ele é advogado, é sindicalista, militante político e atualmente é o pré-candidato a governador pelo estado de São Paulo pelo PSTU. A pergunta, agora para finalizar esse bloco, que é o último bloco de hoje, Toninho, a Eletropaulo, que é uma das grandes companhias de energia aqui do estado de São Paulo, foi vendida para uma estatal italiana que agora é a maior distribuidora de energia no país. Você esteve lá na Itália e eu não parlo italiano. Como vamos entender a Itália mandando na energia aqui do estado de São Paulo? Porém, o primeiro mundo, o chamado primeiro mundo, né, que antigamente era chamado de primeiro mundo, ele, na verdade, todos os setores estratégicos continuam sendo estatal. Isso, o setor de transporte é estatal em toda a Europa. Só que aqui eles vêm com a ideia que é preciso ser privatizado. Nós defendemos a municipalização do transporte coletivo, que é um dever do Estado, um direito do cidadão. Assim como obrigação constitucional. Obrigação constitucional. Em qualquer lugar que você vai da Europa, ela é estatal. Agora os outros também. Aqui eles estatizaram até a água. Por exemplo, o que o Alckmin fez com a Sabesp está de novo, aí voltando aí o volume morto. A água também foi entregue para dar lucro para acionista, isso não é possível. Por exemplo, se eu me elejo, nós voltamos tudo a ser estatal. Aí você vai me perguntar, bom, mas não vai cumprir contrato? Não, vamos cumprir contrato. Não. Todo contrato desse é fraudulento, você pode ter certeza, tudo fraudulento. E a questão da Eletropaulo é igual. Por que ela dá lucro para uma estatal que é italiana e não pode dar lucro sendo uma estatal
brasileira, paulista, no caso. Aí eles falam, não, mas as estatais no Brasil tem muita corrupção. Agora você é paranaense, eu sou mineiro, vai voltar aquela velha história, assim, bom, para poder acabar com o carrapato, você mata a vaca? Isso não pode ser. Faz sentido. Não faz sentido. Foi o que aconteceu com a Eletropaulo. O que aconteceu com a Eletropaulo, o que acontece com a Sabesp, o que acontece com tudo. A privatização não, a venda de várias regiões do pré-sal foram vendidas para estatais. De outros países. Da Noruega, por exemplo, levou aquele primeiro da era Temer, e o cara sorri até hoje. O governo norueguês está batendo palma para o cara até hoje, é um estatal. Olha só a imbecilidade, Paulinho. Veja só, olha o que faz o Trump. Né? Que eles falam, não, é preciso abrir as fronteiras, é livre comércio e tal. O Trump está taxando o aço brasileiro. Na verdade, está fechando todas as suas fronteiras. E o governo brasileiro aceitou. E a nossa elite, a elite política... Não existe elite, a cúpula dominante. A cúpula dominante é uma coisa de doido. Eu vejo aqui na nossa região, quando eles falam que é melhor vender Embraer, porque aí eles vão negociar em dólar, esse povo vai desaparecer. É insano. Porque vão desaparecer, não vão negociar em dólar. Eles não vão negociar mais. Não vão para os Estados Unidos como eles pensam que vão. É uma idiotice. É total a idiotice. Bom, já perder emprego, né? Quem tá vai só perder o emprego e ficar fazendo... É uma bobagem. Não, eu digo até os empresários que trabalham fazendo peça para a empresa. Então, isso que acontece também com a Eletropaulo. Se você lembra do Banespa, antigamente o Banespa era um banco de fomento. Qualquer cidadezinha das 645 municípios do estado de São Paulo tinha um Banespa. Agora vai lá ver se tem Santander. Vê se o Santander é a mesma coisa. Eles entregaram tudo ao Santander. Essas coisas que ocorrem. Então, eles vão diminuindo aquilo que nós falamos no começo do debate. O Estado mínimo interessa a um setor pequeno, desse 1%. É esse 1% aí que vai ficar com esse Estado mínimo. Nós queremos Estado máximo para a população que precisa do Estado. Esse que nós temos que defender. Mas então, o Toninho, como aconteceu, lembra foi o Celso Laffer, que é ministro do governo Fernando Henrique, que ele ficou descalço na alfândega lá nos Estados Unidos, se curvou aos americanos. Está acontecendo hoje com o Brasil? Claro, está se transformando. A desindustrialização, que já está acontecendo há uns 30 anos. O Brasil está deixando de ter as suas indústrias. Está sendo desindustrializado. Ou seja, volta a ser colônia efetivamente. Aqui é só o extrativismo. Durante 500 anos foi extrativismo e continua esse extrativismo. A gente produz soja aqui para poder fazer o farelo na China. É absurdo, né? É uma coisa maluca. Aproveitar a presença do Tony aqui, né? Porque o governador não tem como falar sobre educação, né? A nossa educação hoje está sucateada, professores ganhando mal. Vocês têm já uma ideia, assim, o que tem assim de projeto para a STU, para a educação? E a mudança que vai se fazendo, quando se faz mudança para pior. Na maioria das vezes, tanto todo esse projeto também a nível nacional, são mudanças para pior. E todo mundo, quando você vê qualquer candidato, nessa época, vem dizer que a sua prioridade é a educação. Agora, quando vira governador, não faz absolutamente nada. As escolas estão sucateadas, o professor ganhando muito mal, e muitas vezes a culpa é do professor, à medida que é dessa forma que eles fazem, e é preciso mudar tudo isso. Eu acho que esse tipo de educação que se dá... Por exemplo, eu venho de uma escola pública e é uma escola boa, que eu considero naquele tempo... toda a minha base foi da minha escola do grupo, do famoso grupo. Toda a minha base saiu dali. Eu vim de uma cidade que não tinha colegial, ia até o ginásio. Na época, eu só fiz ginásio. Vim embora, inclusive, por causa disso. Agora, e depois disso vai se transformando. O que eles fizeram? A universalização do ensino é para poder ter o aluno matriculado, mas é só matriculado. Ele não tem mais nada além disso. Só dado né? estatística. Só estatística. Então, ele pode dizer isso a nível mundial. Nossas crianças estão na escola, bom? Bom, e depois eles roubam a merenda dele, não deixa lá para roubar a merenda. E não tem jeito. Então, mas são coisas que Toninho, agora, nós estamos falando de educação. A primeira coisa que o desgoverno Temer fez, quando foi alçado imoralmente para o governo, foi fazer a emenda constitucional 95. E o pessoal que está ouvindo, que está assistindo, deve saber, a emenda constitucional 95, ela congela por 20 anos os investimentos do Brasil, principalmente na área de educação, saúde, ciência, tecnologia, segurança e outras coisas mais.
Emenda Constitucional 95, dê uma lida lá. Como é que alguém vai poder fazer alguma coisa tendo essa algema, essa coleira, essa bola de chumbo nos pés, que foi votada, a emenda constitucional é votada 2 vezes no Congresso. Você concorda E que foi com apoio do PSDB. Se não foi com apoio, foi com a manipulação do PSDB. Eu acho que, no mínimo, foi apoio e boas intenções maldosas do PSDB. Isso interessa a alguém, evidente, né? Então, você tem isso, aliás, se tirou de todos os setores. setores. O Plano Marshall para a Educação, lá de 64. Sim, aqui está, na verdade, vocês que são da área, está para ser entregue ao Alcântara. Né? Não sei. Isso mesmo. Então, para ser entregue ao Alcântara, que é escandaloso. É a segunda tentativa. Aliás, é a segunda tentativa. A FHC tentou lá atrás. Não, e, por exemplo, aqui Estão assinando a salvaguarda. Sem dúvida. Bom, então, entregando em breve. Os americanos, mas a Engesa já acabou. Os Estados Unidos. A Engesa acabou e acabou justamente que fazia um bom tanque. E só que na Divisão Internacional do Trabalho, o Brasil não pode fabricar esse tipo de armamento pesado. Pode fazer armamento pequeno, leve, arma leve. Armamento pesado não, e por isso que acabou. A Engesa acabou por causa disso. A Vibraz igual. Ou seja, qualquer indústria nesse sentido. Aliás, a maioria do pessoal que se forma no ITA aqui, geralmente vai embora, né ou vai para o mercado financeiro, ou então busca eles aos montes. Busca, mas quem forma? Quem paga? É o Estado brasileiro paga. É só ver quantos tem do ITA na ciência e tecnologia, no CTA e no INPE. É só ver quantos tem. Tem no Canadá, quanto tem na França, quanto tem do lado. Agora é isso que eles fazem. Toda a inteligência vai ser levada. Os Estados Unidos têm 90% dos grandes cientistas só estrangeiro. Do estrangeiro, sim. Só estrangeiro. Sim. Ele pega o chinês, pega o indiano, pega o russo, ele pega quem quer que seja. E vai nas suas universidades. Paga bem, né? Ele paga bem. Ele explorando o resto do mundo. Agora eu pergunto, o resto do mundo para isso. Pensando enquanto somente cidadão americano, America First, como diz o Trump e outros dizem também, eles não estão errados. Eles, pensando na América, ou seja, no país deles, eles não estão errados, vão se proteger. E estão esquecendo os outros países. Ora, os outros países que tenham vergonha na cara, que o Brasil não tem, e que se cuidem. E nós não nos cuidamos, cara. Está na hora. Eles acabam dominando tudo. Claro. Estamos com um complexo de vira-lata. Para encerrar, Tony, governador de São Paulo, se você for eleito... Não, se ele for aceito... eu sou um pré-candidato. É um pré-candidato. Ele está bem preocupado aqui. É bom que ele esteja preocupado com a... na verdade. É uma questão legal, né? Pré-candidato a deputado estadual, passando na convenção, qual será a mensagem subliminar do PSTU? Então, mas nós vamos seguir com essa campanha dessa demonstração de que nós temos um lado, nós defendemos um lado, a classe trabalhadora, a população pobre, é isso que nós vamos fazer, e para nosso modo de ver, o outro lado quer manter o status quo, e nós queremos fazer uma ruptura, uma transformação na sociedade. É isso que nós fazemos, justamente por causa de toda essa discussão que nós fizemos aqui, porque é preciso mudar, não adianta seguir como está, e às vezes as mesmas propostas, as mesmas ideias, tudo igual, tudo muito já antigo, velho, que não resolveu o problema do país. Está na hora convenção de mudar. É que dia? Aonde? Nós vamos fazer a nossa... lançamento? A apresentação das pré-candidaturas no dia 20, às 18 horas, isso na próxima semana, quarta-feira que vem, 18 horas, na sede do PSTU, que fica na Romeu Carnevale, número 63, perto do Mercadão, aqui no centro. Todo mundo está convidado, Toninho? Todo mundo convidado. Quem quiser lá ouvir, fazer pergunta. Classe trabalhadora toda, então, está convidado. Está convidado. A Romeu Carnevale. Toninho Ferreira, muito obrigado pela sua participação aqui no Clique Jornal. Eu que agradeço, Paulinho. Um abraço a você, um abraço aos ouvintes. Bom, um abraço a todos vocês. Lembrando que o PSTU, além do Toninho pré-candidato a governador, também já tem, o PSTU já tem a pré-candidata à presidência da República, que é a Vera Lúcia, ativista sindical lá de Sergipe, e o pré-candidato a vice-presidente é o professor Hert Dias. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Grato a todos pela companhia, audiência e amizade de cada um de vocês. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, juntamente com a jornalista Shirley Marciano e o vice-presidente do CIDCT, o engenheiro Fernando Moraes. A trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, diretor de comunicação do matemático Acioli de Olivo, e a assessoria de comunicação do também engenheiro, o Vitor Portesani. A presidência
do Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência, amizade. Até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do